Saudações, meu nome é Marcos Meneghetti, repórter de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma entrevista da nossa série com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente vai conversar com o ex-prefeito Fortunati. Agradeço já a presença dele. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Marcos. Grande alegria, enorme satisfação estar contigo na tarde de hoje. Muito bem. Eu sempre começo, Fortunati, perguntando um pouco sobre a relação com a cidade, né? Queria que tu falasse, então, um pouco para a gente da tua relação e da tua trajetória, né? Em Porto Alegre, tu que já passaste pelo Paço, né? Conhece bem os problemas da cidade. Fala um pouco para a gente da tua relação com Porto Alegre até chegar aqui nessa eleição, né? Como candidato novamente. Eu cheguei em Porto Alegre em 1974. Vim para cá, como muita gente do interior do estado, para cursar a universidade. Tinha passado no vestibular do curso de matemática. Vim em 74, fui morar na Casa do Estudante Universitário, na João Pessoa 41, lá onde tem o RU no térreo, e eu morava no 8º andar, quarto 810. Ainda me lembro muito bem, porque marcou profundamente. E isso começou, a partir daí começou minha relação com a cidade. Eu era, obviamente, um garoto do interior, com baixo poder aquisitivo, e por isso morava na Casa Estudante. Então, eu passei a frequentar muito o Parque da Redenção, que acabou virando o meu quintal, digamos, onde eu ia correr, ia jogar futebol, e nós íamos com os amigos tomar chimarrão, os amigos da Casa do Estudante. Então, a minha relação com o Parque da Redenção ela foi muito intensa naquele período. E, aos poucos, fui descobrindo a cidade, enfim, de uma forma bastante ampla. Depois, acabei entrando para os sindicatos bancários, virei deputado estadual, enfim. E a minha relação sempre foi muito forte com a cidade, até que em 1996, 96, eu viro vice-prefeito do então prefeito Raul Pontes. Eu era deputado federal, acabei abrindo mão na metade do segundo mandato para virar vice-prefeito, porque eu dizia para todo mundo, o meu grande sonho é ser prefeito de Porto Alegre. E o pessoal lá em Brasília me dizia, pá, Fortunati, tu é maluco, tu é líder de bancada, tá com o nome nacional se consolidando, tu vai abandonar tudo isso para ser vice-prefeito? Eu disse, bom, é o meu sonho, quero me preparar para ser prefeito. E realmente foram 4 anos muito intensos de relação com a cidade. Sem dúvida nenhuma, isto acabou consolidando essa relação que, aliás, esqueci um fato importante. Quando morava na Casa Estudante, era aluno da URGS, eu comecei, juntamente com um grupo de pessoas ligadas ao movimento comunitário, a FRACAB, a Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias, a ir para a Vila Tronco, na Grande Cruzeiro do Sul. E lá desenvolvi, junto com outros colegas, a alfabetização de adultos. Então, também foi um aprendizado fantástico que não posso deixar de referir, porque foi um dos grandes momentos da minha relação com a cidade, especialmente com a periferia de Porto Alegre. Então, vim para ser vice-prefeito, e aí foi. Então, construí uma relação muito forte. Porto Alegre é a minha cidade hoje, mesmo tendo nascido em Flores da Cunha, estou nessa cidade desde 74, então uma vida inteira na relação com a cidade. Eu amo, gosto, adoro a cidade de Porto Alegre. E bom, né, Fortunati, agora em Porto Alegre, como em todo o Brasil, né, todo mundo, a gente está passando, né, por várias crises, né, a crise sanitária por causa da Covid-19 e também uma crise econômica, né, que se agravou por isso. Qual tu acha que vai ser o grande desafio em 2021, caso seja eleito? Eu acho que são uma série de desafios, todos eles decorrência da Covid-19. Nós temos, em primeiro lugar, naturalmente, o desafio da saúde. Nós sabemos que a vacina deverá, em princípio, ser liberada até o final do ano, mas ninguém tem garantias de que ela seja colocada à disposição da população até o início do ano que vem. Então, esse vai ser um desafio do próximo gestor, na relação com o governo federal ou na busca dessa vacina em outros lugares, fazer com que a vacina possa chegar o quanto antes. O segundo desafio na área da saúde é de que, durante esse período da pandemia, outras doenças ficaram represadas.
Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo de ir para o hospital. E, consequentemente, agora começam a voltar para os hospitais e, consequentemente, dá para perceber que nós teremos aí um sistema único de saúde tendo que operar mais ainda, especialmente a partir do ano que vem. Terceira questão na área da saúde, aí reflexo da crise econômica. Muita gente perdeu emprego, teve o seu salário reduzido e deixaram de contribuir com os seus planos de previdência privada. Ou seja, tem que migrar obrigatoriamente da saúde privada para a saúde pública. Isso está se dando de uma forma muito enfática. Então, mais um aspecto a ser enfrentado pelo próximo gestor. No que diz respeito à economia, sem dúvida, nós teremos aí um período bastante preocupante, porque ainda muita gente desempregada, muita pequena e média empresa fechando as portas, muitas não voltando mais, grandes empresas fechando postos de trabalho, ou seja, o desemprego muito elevado. Então, a prefeitura terá que lidar com isso. Como é que nós estamos pensando em lidar com isso? Naturalmente, sempre numa relação com o governo do Estado, com o governo federal. Tu vira prefeito da cidade, tu não é mais prefeito de um partido, não tem uma ideologia, tu tem que buscar a relação com o governador Eduardo Leite, a relação com o presidente Jair Bolsonaro, para buscar políticas públicas que incrementem a economia das cidades. Temos que facilitar a abertura de micro e pequenas empresas, desburocratizando ao máximo. E uma coisa importante, Marcos, é que o nosso morador de vila ele é muito empreendedor. As pessoas não sabem disso, mas ele tem que sobreviver com o seu pequeno negócio, com pequenas iniciativas. E nós temos, na condição de poder público, de facilitar isto, tentando formalizar ao máximo, concedendo a eles o microcrédito, é fundamental. O microcrédito passa a ser hoje um item fundamental nesta retomada do crescimento. Junto com isso, a questão, nós temos 3 pilares muito fortes na cidade, que é serviços e comércio. Já estou dialogando com esse setor, tive uma reunião importante com o SINDA, que é o sindicato que aglutina hotéis e a gastronomia. Eles se queixam muito de que o atual governo não deu qualquer atenção ao turismo, e as pessoas desconhecem que Porto Alegre sempre foi, antes da pandemia, a terceira cidade em turismo de negócios e turismo de eventos. Isso sempre fomentou muito a nossa economia. E nós temos que, além de voltar a fomentar o turismo de negócios, o turismo de eventos, nós temos que fomentar o quê? O turismo cultural. Todo mundo que nos visita reconhece que nós temos uma enormidade de equipamentos culturais que a gente muitas vezes não dá bola, não dá o devido valor. E o turismo ecológico, especialmente para a área rural de Porto Alegre, que é uma área fantástica. Quando eu era prefeito, nós lançamos a linha turismo da Zona Sul, que entrava em pequenas propriedades, deu muito certo. Infelizmente, a pandemia acabou nos retirando esse potencial. Então, nós temos que retomar a linha do turismo. O turismo como uma linha importante de desenvolvimento da cidade. O terceiro tripé, a terceira perna do tripé, é indiscutivelmente as novas tecnologias. Já no meu governo, nós discutimos muito com a URGS, PUC e Unicinos, com outros parceiros extremamente importantes. Trouxemos para Porto Alegre o José Piquet, que foi o grande consultor do @22 lá em Barcelona, que transformou uma área degradada e se transformou hoje num dos polos tecnológicos mais fantásticos de qualquer cidade do mundo. Ele veio para cá, deu consultoria, continua, aliás, dando consultoria para Porto Alegre. A partir daquele movimento foi formado. Nós precisamos olhar muito atentamente para esse setor, porque, naturalmente, o setor de tecnologia responde muito rapidamente, com as suas startups, com outras questões. E, com isso, gradativamente retomar o projeto 4D, que é o projeto de transformação do 4º distrito num distrito realmente voltado para as novas tecnologias. Então, é desta forma que eu vejo. Outro desafio que, obrigatoriamente, nós teremos que olhar com muito carinho é a questão da volta às aulas. Muito pouco se fala sobre isso, mas é fundamental falarmos sobre isso. Nós estamos, na verdade, criando um fosso ainda maior entre as escolas públicas e as escolas privadas, em função da pandemia. As escolas privadas, bem ou mal, conseguiram dar acompanhamento através das chamadas aulas online para os seus alunos.
As escolas públicas, com exceções raríssimas, não conseguiram fazer isso, especialmente a rede pública municipal. A prefeitura inventou um aplicativo que não se aplica no dia a dia. Não se aplica porque ele não está adequado à realidade dos nossos alunos. As pessoas esquecem que a grande maioria dos alunos das escolas públicas, especialmente da periferia, são pessoas de muito baixo poder aquisitivo. Tem um celular, quando tem na família, esse celular fica com o pai e com a mãe, que se afasta. O volume de dados disponíveis é muito baixo, porque é sempre o pré-pago. Então, com isso se criou uma lacuna, um hiato muito forte entre a escola pública e a escola privada. Junto com isso, como é que vamos retomar? Porque a pandemia não vai estar totalmente afastada. Então, é importante não somente discutirmos os protocolos, mas darmos as condições adequadas para que as escolas voltem. Eu quero dizer, Marcos, para que não fique dúvida, que eu sou a favor da volta às aulas, porque para alunos das escolas públicas isso é muito importante, mas volta às aulas com protocolos adequados, com IPs adequados, com uma situação que dê confiança para alunos, professores, comunidade escolar, de que a situação dentro da chamada nova normalidade que a Covid nos impôs, mas nós temos que retomar as aulas, e o poder público tem um papel fundamental de garantir que as suas escolas tenham os protocolos adequados e, obviamente, o instrumental adequado para voltar a receber a comunidade escolar. Fortunato, mencionaste, né, 4 pontos ali, né, a questão das doenças represadas, a questão, né, da migração, né, da saúde privada para a pública, a questão econômica, né, das empresas e, por fim, essa da retomada escolar. Eu queria que tu detalhasse um pouco a questão das empresas, né, que é um assunto muito caro aqui para o Jornal do Comércio, né, e especificamente nesse ponto, né, o que tu pensa para esses 3 pilares que tu citou, né, a desburocratização, né, o que dá para fazer para agilizar a abertura de empresas, o microcrédito, né, a grande pergunta que sempre se faz, né, de onde vem os recursos, né, para o microcrédito. E, Bom, por favor. Começando com a questão da abertura das empresas. Em 2015, eu era prefeito, no meu penúltimo ano, a Endeavor, que é essa instituição fantástica que assessora empresas privadas no mundo, acabou fazendo um levantamento em 15 capitais sobre o tempo que as empresas levavam para conseguirem ser reconhecidas, legalmente reconhecidas. Das 15 capitais, Porto Alegre, não preciso dizer, foi a última, exatamente, tirou o último lugar. Esse estudo está na revista Exame de 2015, mostrando que para que uma empresa de médio e grande porte pudesse abrir em Porto Alegre, isto levava um tempo médio de 450 dias. 450 dias, um absurdo. O pessoal da Endeavor me procurou, e nós temos os chamados embaixadores da Endeavor, Nelson Sirotsky, José Galó, enfim, empresários reconhecidos que representam a Endeavor, me procuraram, dizendo, olha, a Endeavor, preocupada com isso, quer oferecer para uma das 4 cidades que estão em último lugar, 11º até o 14º, um prêmio de R$1 milhão com a contratação de uma consultoria para agilizar a abertura de empresas. Tu te capacita, a cidade de Porto Alegre quer concorrer a esse prêmio? Óbvio que quer. Nós, no frigir dos ovos, pela relação que eu tinha com o governador José Ivo Sartori, porque muito da abertura da empresa depende também do PPCI, da liberação dos bombeiros, nós fizemos uma parceria e a Endeavor nos deu esse prêmio. E, consequentemente, em 2015 e 2016, a Endeavor trabalhou com a equipe da prefeitura para a gente retirar muito da burocracia, limpar o terreno. Bom, terminamos 2016 com um dado que me orgulha muito. Nós, de tempo médio de 450 dias, baixamos para médias e grandes empresas para 60 dias e para pequenas empresas em 2 dias. O trabalho foi concluído? Não. Na verdade, a Endeavor continua em Porto Alegre, só que o atual governo, infelizmente, não deu qualquer atenção à Endeavor e a Endeavor acabou se retirando. Então, já conversei com o pessoal da Endeavor para a gente voltar naquele protocolo que nós firmamos anteriormente, para que, obviamente, voltarmos a tratar o assunto de abertura de empresas como prioridade absoluta.
Eu não consigo compreender ainda como é que nós estamos tão distantes de cidades como Curitiba, que conseguem abrir empresas com muito maior facilidade. Então, um objetivo que eu tenho na questão do empreendedorismo é que a gente consiga realmente diminuir ainda mais os prazos legais, sem desconhecermos legislação, sem desconhecermos, obviamente, os requisitos básicos para a abertura de uma empresa, para que isso se dê num tempo muito menor. Segunda questão que me parece importante, projetos. Conversava dias atrás também com empresários que dizem, Fortunati, infelizmente a gente apresenta um projeto de construção de um prédio, obviamente prédio comercial, um prédio que vai abrigar uma empresa, e nós acabamos levando 1 ano e meio, 2 anos. Isso é um absurdo. E aí eu perguntei por que isso está acontecendo, já que ampliou o prazo que nós tínhamos anteriormente. Isso é porque diminuiu o número de arquitetos e engenheiros da secretaria que cuida disso, que era a antiga Secretaria do Planejamento, que hoje tem outro nome, e consequentemente, aumentou a dificuldade. Aí fomos em busca de subsídios, discutir com técnicos e cheguei à conclusão, e quero aqui expressar pela primeira vez, aliás, estou expressando isso porque foi uma reunião desta semana, que legal. Legal, está dando em primeira mão aí, com toda certeza. Eu descobri que no país existem várias cidades que realmente conseguiram avançar muito nisso. Mas a cidade que melhor trabalhou do ponto de vista jurídico, administrativo, foi a cidade de Curitiba mais uma vez. Eles acabaram sendo modelo. Então, já solicitei, não recebi ainda, devo receber essa semana, quer dizer, a semana não, porque nós estamos na sexta-feira, provavelmente no início da semana, toda a legislação de Curitiba, para que a gente possa, realmente, em primeiro lugar, micro e pequenas empresas, micro e pequenos projetos, aliás, não empresas, de que o próprio responsável técnico fique responsável. Então, não é necessário que a prefeitura reconheça o projeto. Então, obviamente, se tem um responsável técnico, ele é responsável técnico junto ao seu conselho, ele tem responsabilidades criminais, inclusive, penais, e por que não, obviamente, se ele é um profissional com canudo, reconhecido pelo seu conselho, ou de arquitetura, ou de engenharia, nós temos que reconhecer isso como validade. Se acontecer algum problema, ele é o responsável. Então, nós temos que, com isso, agilizar muito. E, para médios e grandes projetos, credenciarmos escritórios privados, devidamente reconhecidos, competentes, com critérios muito claros, para que eles possam auferir, obviamente, a validade do projeto. Consequentemente, isso diminui o impacto do serviço dos nossos técnicos, que tem um número muito reduzido, e o papel deles vai ser fiscalizar, ponto. Isso vai permitir que a gente avance muito na liberação de projetos para as cidades. Normalmente, né, quando se fala em desburocratização, normalmente vem junto o tema ambiental, né? Porque os ambientalistas sempre temem, né, que isso acabe resultando numa flexibilização, né, das normas ambientais. Como é que tu enxerga essa crítica e como lidar com isso, né, nesse processo de desburocratização? Marcos, se a gente simplesmente terceirizar, como eu estou propondo agora, com escritórios, sem qualquer critério, aí a questão ambiental realmente ela pode ser completamente atropelada. Eu concordo com a preocupação das pessoas, dos ambientalistas. A gente não pode ignorar que existem bons empresários, mas existem maus empresários. Como em qualquer atividade, como em qualquer categoria, como em qualquer setor social, existem os bons, os que se portam de acordo com as normas e os que não se portam de acordo com as normas. Então, não estou propondo aqui a liberação pura e simples. Estou propondo, na verdade, que critérios sejam utilizados através de escritórios e os nossos fiscais, obviamente, façam a fiscalização para verificar, recebendo denúncias, fazendo a aferição de vez em quando, para ter um acompanhamento muito claro sobre isso. Eu tenho convicção, pela minha experiência passada na prefeitura, já fui vice-prefeito lá de 97 a 2000, depois volto a ser vice-prefeito e prefeito durante 7 anos, de que é possível fazer-se isso sem que a gente atropele a questão ambiental. Na verdade, a questão ambiental é fundamental, cada vez mais preciosa. Nós não podemos imaginar que
a gente vai desconhecer a questão ambiental no momento crucial em que passa a humanidade. Não tenho dúvida. Mas também não podemos ir para o outro extremo, transformar a preocupação ambiental num travamento absoluto do empreendedorismo, que gera emprego e renda nas cidades. Uhum. Quanto ao microcrédito, Fortunato, tu pode explicar para a gente assim, o que tu planeja, assim, de onde vão vir esses recursos? Casualmente, a minha esposa, Regina Becker, é secretária de Trabalho e Ação Social do Governo do Estado. E elas estão trabalhando com uma equipe técnica sobre o microcrédito que o Governo do Estado também vai oferecer. O que acaba acontecendo? Eles estão buscando várias fontes, inclusive os próprios bancos, o próprio Banrisul como exemplo, ele, por orientação do Banco Central, ele tem que ter um determinado montante em recursos que devem ser capitalizados ou para microcrédito, ou esse tipo de atividade, ou vai simplesmente para o Banco Central. Então, nós já consultamos algumas instituições, já buscamos alguns parceiros, estamos vendo, inclusive, instituições internacionais, porque o que a gente muitas vezes ignora é que as instituições internacionais, Banco Interamericano, Banco Mundial, CAF, eles têm no seu portfólio projetos de financiamento de projetos sociais. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós, em 2014, começamos a negociar com o Banco Interamericano um financiamento de 80 milhões de dólares para a área da educação em Porto Alegre. Capacitação de professores, construção de escolas infantis, laboratórios de informática e assim por diante. Concluímos 2016 com toda a negociação feita da seguinte forma: 80 milhões de dólares seriam fornecidos pelo Banco Interamericano e a cidade de Porto Alegre teria que apresentar uma contrapartida de 80 milhões de dólares, que nós não tínhamos na época. Mas, na prática, quem vai ler o contrato que nós estamos firmando e que, infelizmente, o atual governo não deu sequência, era, na verdade, provar que nós já tínhamos investido 80 milhões de dólares na área da educação infantil em Porto Alegre. Nós tínhamos isso. Então, é fundo perdido. Na verdade, eram 80 milhões de dólares a fundo perdido. É isso que a gente tem que perceber. As instituições financeiras, elas têm o seu lado social, chamado balanço social, e numa época como essa de pandemia, nós temos que buscar isso. Além da relação com o governo federal, o BNDES, como exemplo. O BNDES também tem linhas de financiamento a longo prazo para microcrédito. Então, o que é importante é que a gente opere isso. Não fique, na verdade, achando que nada pode acontecer. Nós temos que operar, nós temos que ser ousados, nós temos que buscar parceiros. E eu não tenho dúvida, Marcos, que temos que criar um fundo para o microcrédito, que grandes empresários também irão doar, depositar nesse fundo, porque todo mundo sabe que, obviamente, a economia não indo bem, especialmente com o pequeno e médio, com quem está desempregado, que quer empreender, ele que é grande também vai sofrer. Então, essa consciência existe hoje por parte de uma série de empresários com quem tenho conversado. Então, é desta forma que nós queremos formar o fundo do microcrédito da cidade de Porto Alegre. Uhum, uhum. E para a gente arrematar essa questão, né, do tripé econômico, queria que tu falasse um pouco mais detalhadamente do plano para o quarto distrito, né, porque agora, né, depois da pandemia, a Europa, os Estados Unidos já estão pensando em duas coisas, né, sustentabilidade e tecnologia, né, são os dois pilares aí que provavelmente no século XXI vão ser, né, inevitáveis para qualquer país, qualquer cidade que quiser se desenvolver, né, Fortunato? De onde é que saem os recursos para essa transformação, né, no quarto distrito? Não, só para referendar o que tu disseste, eu estava em Portugal fazendo meu mestrado em ciência política, fui para lá o ano passado, voltei agora expulso que fui pela Covid, literalmente, continuei meu mestrado online aqui em Porto Alegre, mas acabei me relacionando muito, tanto com o governo de Lisboa, quanto com o governo de Oeiras. Oeiras fica na região metropolitana, menos de 50 quilômetros de Lisboa, que são duas grandes referências hoje em tecnologia. Fui a Oeiras e conversei muito com o prefeito de Oeiras, que é uma figuraça desses empreendedores malucos, bom de papo, e ele me explicava, diz, Oeiras não era nada. Oeiras, há 10 anos, não, 14 anos atrás, ele foi prefeito 8 anos, ficou 4 anos fora e voltou a ser prefeito agora. Ele transformou Oeiras em 8 anos.
não era nada, não tinha nenhuma relação. E não esqueçamos que Portugal passou pela grande crise econômica, 2008, 2009, 2010, teve uma intervenção da chamada Troika, que foi uma intervenção econômica, e eles perceberam aí, durante a intervenção, de que Portugal poderia sair da crise com dois importantes setores. Turismo, indiscutivelmente, hoje Portugal é um dos destinos turísticos mais procurados da Europa, não agora durante a pandemia, antes da pandemia, e novas tecnologias. Pouca gente acreditava, me dizia ele. E eles começaram em Lisboa, e hoje as duas cidades são referências mundiais em tecnologia, as duas cidades. Bom, voltando para o quarto distrito. Nós começamos lá no nosso governo, no governo anterior, pensarmos exatamente com as universidades como transformar o quarto distrito num distrito industrial. Contratamos José Piquet, que foi o grande consultor do Arroba 22 em Barcelona, mesma situação. A região onde fica o Arroba 22 é uma região degradada, uma região portuária completamente degradada e que hoje é uma referência mundial em tecnologia. Então, o Piquet veio para cá, começou a nos dar consultoria, nós procuramos as universidades, empresas, entidades e fomos construindo a ideia. Até que a URGS, não vou me lembrar o nome do professor que na verdade, coordenou, e a URGS fez um grande projeto chamado 4D, para revitalizar o quarto distrito. Então, o projeto existe. E o projeto ele visa, naturalmente, ser um distrito voltado para as novas tecnologias. O Tecnopuc pensa em se em ampliar as suas instalações para lá. O Unicinos pretende colocar também o seu polo tecnológico no quarto distrito, a URGS e assim por diante, e outras empresas. Então, o arcabouço, a grosso modo, é isto. O que cabe à prefeitura? Fazer algumas obras de infraestrutura para, obviamente, modelar melhor, dar condições para que eles possam ter desenvolvimento. Como exemplo, ampliar a fibra ótica da Prosempa para aquela região. Porto Alegre é hoje uma das cidades com maior volume de fibra ótica do país. Nós já temos uma fibra ótica de muita qualidade na Prosempa, acho muito mal utilizada. Eu quero reconhecer aqui que nós não conseguimos potencializar isso durante o nosso governo e isso continua realmente despotencializado. Nós precisamos potencializar a fibra ótica, que é de ótima qualidade da Prosempa, para o quarto distrito, e isso é função nossa. Então, nós vamos buscar recursos, mais uma vez, junto ao governo federal, BNDES, financiamentos, porque, naturalmente, a cidade não terá recursos para fazer esses investimentos. O que precisamos? Fazer projetos e buscarmos recursos. Não é simples? Não é tão simples, mas também não é tão complexo. Na verdade, as pessoas se assustam muito quando a gente fala em buscar recursos. Eu, ao longo dos meus 7 anos de prefeitura, mostrei que, ao contrário, é só termos projetos, sermos persistentes, irmos e batermos milhares de vezes no Ministério da Fazenda, que os técnicos são jogo duro ainda, mas a gente consegue. E Porto Alegre, ao contrário do que diz o atual prefeito, Porto Alegre não está quebrada, não. Vamos deixar isso muito claro. Pois é, esse é outro tema que eu queria tratar contigo, né, Fortunati? Especificamente dessa coisa do déficit ou do superávit, né? Porque o atual prefeito, o prefeito Marquesan, baixa muito nessa tecla, né? Que nos últimos 20 anos, Porto Alegre teria déficit em 18, né? Eu até, enquanto a gente estava conversando, abri aqui uma matéria que a gente deu sobre isso, para citar especificamente os anos em que o Marquesan disse que teve superávit, que foi em 2008, durante a gestão do Fogaça, e 2011, segundo a gestão do ex-prefeito Fogaça. Existe ou não existe esse déficit, Fortunati? Marcos, eu te faço um desafio, tu, em nome do Jornal do Comércio, procura os dados oficiais na Secretaria Municipal da Fazenda, conversa com os auditores, que são servidores públicos de carreira, porque eu vou te passar os dados que eles me passaram. Uhum. O único ano que nós tivemos déficit foi 2013, que era o meu ano. Por quê? Porque, naturalmente, nós chegamos em 2013, estávamos preparando a cidade para a Copa do Mundo.
de 2014. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma verdadeira revolução na cidade e o governo federal atrasou o repasse dos recursos para as obras de mobilidade urbana, para a preparação da cidade para a Copa do Mundo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos recursos próprios, investimos tudo que podíamos e acabamos realmente tendo, em 2013, um déficit. Em função do quê? Em função exatamente da Copa do Mundo. Então, tem uma explicação muito clara. Recursos que deveriam vir chegaram em 2014, mas que não chegaram em 2013. Pois bem, em 2014 nós tivemos superávit de 269 milhões, 2015, 231 milhões, 2016, 21 milhões. Aí e tem um detalhe interessante, em 2016, até discuti isso há poucos dias no Tribunal de Contas do Estado. No dia 31 de dezembro, nós, teoricamente, tínhamos um déficit de 80 milhões de reais. E eu vou recordar essa história porque é extremamente importante. Só que, quando a gente avança para o primeiro dia de 2017, nós temos depositados na conta da Prefeitura Municipal pela Caixa Econômica Federal 130 milhões de reais. O que aconteceu? São recursos da antecipação do IPTU, depositados, naturalmente, no ano de 2016, então ele tem que contar como 2016, que a Caixa estava na conta da Prefeitura, mas que a Caixa repassou somente em 2017. Então não tivemos déficit como se afirma. O que de fato aconteceu? E eu quero chegar exatamente a esse ponto. O atual prefeito, ele a partir de 2018, porque o orçamento de 2017 quem mandou fui eu em 2016. Aí ele manda o orçamento de 2017 para 2018, dizendo o seguinte: nós teremos um déficit de 708 milhões de reais, um déficit orçamentário. Então, cria isso e diz a cidade está quebrada. Só que a gente vai para os dados e percebe o seguinte: o que ele fez foi naturalmente jogar uma despesa gigantesca para o orçamento, que obviamente não ia se viabilizar, porque a cidade nem tem capacidade de contratar tanto. E terminamos o ano de 2018 com superávit de 365 milhões de reais. 365 milhões de reais. 2019 foi pior. Ele apanha o orçamento, encaminha um orçamento para a Câmara. Nós temos aqui, e tu deves acompanhar o orçamento do município, uma receita em torno de 6 bilhões e 500 milhões. É a receita anual da Prefeitura. Receita própria, repasses, transferências, etc. Dá em torno de 6 a 6 bilhões e meio. Ele manda um orçamento com despesas de 8 bilhões 410 milhões. Que a cidade perfeita. Ele mandou colocar tudo que era possível no orçamento. Então, com isso, se criaria, Marcos, um déficit, segundo ele, de 918 milhões no vermelho, ou seja, a cidade quebradíssima. Quem olha... Eu me lembro, foi aquele ano que ele mudou a metodologia, né, do cálculo. Eu lembro que teve essa discussão na Câmara. Só que chegou ao final, Marcos, chegou ao final do ano, e são dados oficiais que tu podes comprovar junto à Secretaria Municipal da Fazenda, com um superávit em 2019 de 572 milhões de reais. Superávit, 572 milhões de reais. Os números que eu estou te dando não são meus, são da Secretaria Municipal da Fazenda. É só tu conversares com os auditores que repassaram isso, porque são dados reais. Então, o que o prefeito tentou é vender a ideia de que ele não estava conseguindo administrar porque a cidade estava quebrada. Na verdade, ele não administrou por a sua incompetência, infelizmente. Os dados são inequívocos, são matemáticos, não tem como desmentir. São dados da própria prefeitura. E por que tu acha que a prefeitura baixa nessa narrativa, Fortunato? Porque existem várias teorias, né? Uma delas, por exemplo, é que isso ajudou a pressionar, né, as reformas que foram encaminhadas para a Câmara, né? Por exemplo, a revisão lá da carreira dos municipários, né? O aumento do IPTU. Isso, exatamente. Faz sentido essa análise para ti? Não tenho dúvida. Na verdade, é uma narrativa feita pelo prefeito exatamente para impulsionar o seu programa de governo, que era retirar vantagens ou direitos ou vantagens, como queiram, dos servidores, aumentar o IPTU e, obviamente, tentar privatizar algumas empresas, como a Carris, Demai, e fazer uma reforma administrativa
entre aspas, enxugando secretarias, que, na verdade, enxugou secretarias, mas não enxugou CCs, não enxugou número de servidores e assim por diante. Então, essa narrativa está absolutamente de acordo com o que aconteceu. Cria-se, na verdade, o espantalho da crise para poder operar de forma bastante forte o que ele pensava em termos de cidade. Uhum, uhum. Uma outra coisa, Fortunato, que eu gostaria de conversar contigo, né? Tu mencionaste agora as estatais, né, as autarquias. Queria que a gente falasse um pouco disso, porque isso está relacionado, né, à questão do orçamento, como tu bem lembraste agora, né? Nessa narrativa se privatiza porque não tem recursos suficientes públicos para administrar, por exemplo, Carris, Procempa, e chegou até se cogitar, né, em privatizar o DEMAI, né, apesar dele ser superavitário. Perfeito. Eu queria que tu comentasse especificamente essas 3 autarquias, o que tu pensa para elas, né, numa eventual terceira gestão, né? Sim. E o que tu pretende fazer, né, com o superávit do DEMAI, né? Bom, começando pelo DEMAI. O DEMAI é superavitário, sempre foi. Eu brincava sempre com os secretários, com o diretor-presidente do DEMAI, que ele era o primo rico da prefeitura, à medida que realmente o DEMAI sempre gozou de uma saúde financeira muito interessante, orçamentária, obviamente com a necessidade de fazer investimentos importantes. Eu acredito que o DEMAI cumpre com um papel estratégico, porque não dá para brincar com água. Ao contrário, cada vez mais as pessoas começam a compreender a importância da água para a nossa vida, para a nossa cidade, para o universo. Quando a água não é potável, quando a água tem problemas, quando tem falta de água, as pessoas se dão conta de como é um item essencial. Então, eu não tenho dúvida, o DEMAI tem que continuar público da forma como está hoje. Com o seu superávit, investir em obras de infraestrutura. Temos investido ao longo do tempo, o PISA é um exemplo, começou lá com o prefeito José Fogaça, o Programa Integrado Socioambiental, e nós temos que dar, eu dei sequência no meu governo, temos que dar sequência para que a gente viabilize. Temos problemas de falta de água em algumas regiões, temos que continuar investindo e, obviamente, isso será importante. Esse investimento do DEMAI, né, nessa área é suficiente para ampliar, por exemplo? Não é suficiente, nós teremos que buscar, como sempre buscamos, o próprio PISA como exemplo. O PISA não foi bancado pelo DEMAI. Uma parcela dos recursos utilizados no PISA eram do DEMAI, o resto foram financiamentos, foram recursos advindos, ou do governo federal, via Ministério das Cidades, ou do Banco Mundial, que também investiu. Então, nós temos que buscar aporte de recursos. Um orçamento, seja de uma empresa como o DEMAI ou da prefeitura, não comporta grandes investimentos, especialmente em saneamento básico ou grandes projetos de reestruturação do fornecimento da água. Então, temos que buscar recursos. Só para a gente fechar essa questão da água, porque eu lembro também que no final da tua segunda gestão, Fortunato, se falava até na possibilidade do Guaíba voltar a ser balneável, né? Dá para se comprometer com uma meta desse tipo? Não, se depender somente de Porto Alegre, não. Por quê? Porque nós temos 5 afluentes que chegam no Guaíba, em Porto Alegre. E 2 deles, 3 hoje, na verdade, extremamente poluídos. O Jacuí, os Sinos e agora esqueci o nome do outro, são na verdade, afluentes muito poluídos. Quando ele chega em Porto Alegre, chega com um grau de poluição muito elevado. Então, por mais que a gente trabalhe o PISA, Programa Integrado Socioambiental, no sentido de fazer com que haja um recolhimento e um tratamento adequado do esgoto cloacal, nós estamos fazendo a nossa parte, mas, infelizmente, a gente não tem como impedir que a poluição que vem por esses 5 rios em Porto Alegre terminem. Então, a gente consegue, eu diria, dar balneabilidade a partir de uma certa distância. A gente consegue devolver a balneabilidade para Ipanema, para Belém Novo e assim por diante. Aquela região dá para devolver a balneabilidade. Aqui, mais para o centro histórico, aqui na área da usina do gasômetro, é um dos lugares mais poluídos. Não porque não se trata o esgoto do centro da cidade, ao contrário, nós estamos tratando, o PISA já faz esse tratamento. Tanto é que temos aquela estação de bombeamento de esgoto que fica de frente à usina do gasômetro, do outro lado da avenida.
Então, ele faz o bombeamento até o Lami, onde o tratamento acontece com muita perfeição. O problema não é exatamente o esgoto do centro histórico, o problema é o esgoto que vem dos afluentes, que chegam em Porto Alegre. Então, ninguém pode, nesse momento, prometer que somente tratando Porto Alegre vai conseguir despolir o Guaíba. Uhum. Carris. Bom, Carris é uma empresa importante, ela tem em torno de 22% do sistema de transporte público, ela sempre foi um regulador, mas mais do que discutir Carris, Marcos, nós temos que discutir neste momento, que é mais emergencial, é a situação do sistema de transporte de ônibus de Porto Alegre. Nós fizemos uma licitação que foi considerada na época modelo no Brasil, nós buscamos informações junto à ANTP, Ministério dos Transportes, a participação do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, e a formatação final ela foi muito respaldada por todos esses órgãos. Só que de lá para cá muita coisa mudou. Nós não tínhamos aplicativos, os aplicativos entraram na cidade e, naturalmente, acabaram retirando muita gente dos ônibus. E a crise econômica, 2015, 2016 e agora 2020, estou citando 3 anos, onde a queda do número de passageiros foi assustadora e, obviamente, durante a pandemia, mais ainda. Então, isso fez com que a arrecadação das empresas tenha caído muito e elas estão, e isso não é conversa, realmente estão passando por dificuldade. Então, nós temos que pensar um sistema como um todo, porque seria inadmissível não pensar na sustentabilidade do sistema de ônibus. Sem ônibus, a cidade para. Não tem como imaginar que a gente possa criar alternativas ao transporte de ônibus. O transporte de ônibus em Porto Alegre, pela sua configuração, da forma como a cidade está distribuída, ela é estratégica, ela é fundamental. Então, nós estamos, obviamente, buscando informações, tenho discutido muito com os técnicos da ANTP, Associação Nacional de Transportadores de Passageiros, com a Frente Nacional de Prefeitos, da qual fui presidente, tem excelentes técnicos, vendo em outras cidades, tanto no país quanto em outras cidades e outras capitais do mundo, uma formatação que permita a gente repensar o sistema de transporte em ônibus, juntamente com outros modais. Aí se incorpora a Carris e vamos ver, nesse contexto, o que se faz. Tu acredita que tem que permanecer pública? Por enquanto, sim. Hoje, na verdade, privatizar-se a Carris é vendê-la a preço de banana, o que seria um crime contra o patrimônio público, com toda certeza. E a Prosempa, Fortunati? Prosempa, nós tínhamos uma Prosempa muito mais voltada para fora do que para dentro, o que eu quero dizer, muito mais preocupada na relação com a sociedade como um todo do que realmente com a prefeitura. Nós tivemos um problema em início de 2013, fiz uma intervenção na Prosempa, afastei dirigentes, servidores, lá coloquei num primeiro momento procuradores como interventores e depois trouxe um dos maiores técnicos em informática de tecnologia do país, que é Mário Tesa, que, enfim, acabou remodelando a Prosempa juntamente com toda a equipe, fiz um concurso que acabou dando uma nova qualidade para a Prosempa, junto com os antigos, os novos, realmente deram um salto de qualidade. Então, o que é importante? A Prosempa ela deve ser preservada exatamente para desenvolver as atividades, as políticas públicas da prefeitura. A relação com a sociedade deve se dar de forma aberta. Não dá para nós temos que potencializar a fibra ótica para a iniciativa privada, nós temos que ter parcerias com outras empresas de tecnologia, que são empresas privadas, ou seja, esse mix, eles têm que estar presentes quando se fala em tecnologia. A Prosempa não pode ser a detentora única da relação da tecnologia prefeitura com a cidade, mas também eu entendo que ela não pode ser desprezada, ao contrário, ela é um sustentáculo muito importante para dar as condições de confiabilidade, dar as condições técnicas adequadas para que a prefeitura desenvolva, como tem desenvolvido nos últimos tempos, as suas atividades. Fortunati, a gente tem aí 5 minutos pela frente. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente partir, né, para as considerações finais, que é a seguinte. Lá em 2016, né, um dos temas assim, bastante recorrentes na campanha foi o tamanho da estrutura pública, né,
vários candidatos, né, criticaram, né, o teu modelo de administração, que tinha mais de 30 órgãos, né, com status de secretaria. A minha pergunta é o que tu pensa agora, né? Tu acredita que aquele modelo realmente é mais eficiente e deve ser mantido? Acho que dá para governar com menos, mais? Que órgãos tu acha que podem ser extintos? Quais têm que ser criados, né? Como é que tu pensa a administração, né, para uma eventual próxima gestão? Eu acho que, infelizmente, o debate feito em 2016 ele foi muito enviesado. Tentou-se mostrar para a sociedade que administrar uma cidade é reduzir-se o número de secretarias. Ponto. Nada mais do que isso. E foi o que foi feito. E, aliás, de uma forma muito perversa, porque algumas secretarias acabaram aglutinando 5 ou 6 secretarias e sabe que aí dá barafunda. O secretário acaba se preocupando com uma área e as outras áreas acabam se ignorando. Vou te dar um exemplo concreto. Nessa semana, tive uma reunião online com o pessoal do SINDA, Sindicato dos Hotéis e Gastronomia. Eles têm lá seus especialistas, gente extremamente preocupada com a questão do turismo, que é fundamental para a cidade. E o que eles relataram? Simplesmente, com a extinção da Secretaria do Turismo, transformada num mero departamento da Secretaria do Desenvolvimento, Porto Alegre perdeu toda e qualquer iniciativa na área do turismo. Consequentemente, nós, nos últimos 4 anos, caímos muito em termos de oferecermos possibilidades para que o setor do turismo continuasse, como foi no nosso governo, me orgulho muito disso, continuasse alavancando a economia. Então, estou te dando um exemplo muito claro. O que acontece? Na verdade, como exemplo, eu tinha a Coordenadoria de Comunicação, que não era uma secretaria, mas nós chamávamos de secretaria, dávamos o status de secretaria. Por quê? Porque coordenava a comunicação, mas não era uma... Então, os 30 órgãos, na verdade, foram transformados em meros departamentos e muitos deles aglutinados de tal forma que acabou fazendo com que a prefeitura não avançasse. Então, nós temos que revisar isso. Não estou dizendo que eu vou recriar 30 estruturas, mas certamente algumas áreas terão que voltar a merecer a devida atenção da prefeitura. Como exemplo, turismo. Estou dando um exemplo muito concreto. É um absurdo que um dos pilares básicos da economia de Porto Alegre, como é o turismo, tenha sido esquecido pelo atual governo. Bom, a gente está se encaminhando para o final, né, Fortunato? A gente pode trabalhar com um horizonte aí de 2 minutos para as considerações finais? Por favor. Bom, Marcos, eu agradeço a oportunidade. Obviamente, acabei me colocando como candidato a prefeito, e foi com o meu retorno de Portugal a partir da Covid, e acabei me convencendo de que, exatamente pela minha experiência como homem público, pela minha forma de agir, dialogando com todos os setores, independentemente de ideologia, de partidos políticos, esta é uma característica minha, de que eu poderia contribuir para a retomada tanto do combate às causas da Covid, buscar, obviamente, uma forma de ultrapassarmos os problemas da saúde, mas especialmente na área econômica. Não tenho dúvida de que a gente só vai conseguir superar isso se nós juntarmos todos os esforços, todas as forças, as entidades em torno de um projeto para o município de Porto Alegre. E eu me sinto muito em condições, pela minha experiência, pela minha vida, pela minha forma de ser o coordenador desse processo. Não de ser, obviamente, o imperador, mas de ser o coordenador. O prefeito tem esta função, de realmente tomar iniciativa, estimulando os demais parceiros para que as coisas realmente aconteçam. Por isso, coloquei meu nome à disposição e, obviamente, pretendo, com isso, não somente concorrer, mas ser o futuro prefeito da cidade. Obrigado, Marcos. Muito bem. Nós que agradecemos, né, Fortunato? Acho que conseguimos aí apresentar algumas das propostas, né? Acho que muitos eleitores aí tiveram esclarecimentos preciosos, né? Agradeço a presença, né? E, bom, nos vemos na próxima entrevista com o próximo candidato. Tchau, tchau.